Shalom, shalom, eu sou Morada Devorah e queria conversar com vocês sobre o dia de hoje. O dia de hoje no calendário gregoriano é 27 de janeiro e nós estamos lembrando hoje do Shoah, do Holocausto. Mas por que lembramos hoje? Isso tem a ver com o calendário judaico? No calendário judaico não existe já uma data para lembrar do Shoah? Qual que é a importância então do dia de hoje? Devemos falar? Então, eu estava vendo, todo mundo posta sobre isso, né? Mas eu caí numa bolha, algumas pessoas falando sobre esse assunto, mas da parte mais complexa para os dias atuais. O que tem de complexo nesse assunto, Morá? Existem pessoas que duvidam do Holocausto. Pois é, existem pessoas que duvidam do Holocausto. E existe também, hoje em dia, tá compartilhando, está aparecendo, você deve ter visto também as fotos de um fotógrafo insolente, que eu não vou falar o nome dele aqui, tá? Mas trazendo aqueles malditos, eu vou me permitir falar, eles são pessoas malditas porque, né, mataram mais de 6 milhões de judeus, isso assim, é uma estimativa, não é nem um número real. E aí as fotos são deles sorrindo, deles como se elas estivessem humanizando essas pessoas. E assim, ao fundo da foto, a fumaça que está aparecendo ali é do nosso povo. Então, assim, não são fotos felizes, não tem que ser lembradas como felizes. E aquele fotógrafo, ele também não é, ele também fazia parte desse sistema que fez o que fez com a gente. Então, assim, é um dia muito importante, porque no dia 27 de janeiro, né? Me mudei o foco, eu tô bem brava com a situação, vocês sabem como que é morar. No dia 27 de janeiro de 1945, no maior campo de concentração, onde foi mais terrível, né? Que foi em Auschwitz, nosso povo conseguiu ser liberto. Algumas pessoas conseguiram sair que estavam vivos, né? E a ONU escolheu este dia para marcar, para que todo mundo lembre do Holocausto. Então não é só na comunidade judaica, todo mundo, todos os calendários hoje estão lembrando do Holocausto, de como aquilo foi horrível, de como realmente aconteceu. E falar sobre isso é muito importante para que não aconteça novamente. Infelizmente, nós vemos em inúmeros momentos, né, da humanidade no geral, isso voltar a crescer, o antissemitismo aumentar, e mais pessoas sendo ruins com outras pessoas, não tendo empatia, etc. A gente vai entrar em outros detalhes dentro da situação, porque começa tudo de modo muito sutil. Então, é sutil postar a foto desse fotógrafo insolente, de pessoas sorrindo, não tem nada demais, é só história. Mas não é sutil, não é aleatoriamente. Estão postando porque, conforme isso está aumentando, está normalizando. É crime no Brasil, graças a Deus. É crime no Brasil. Devemos sempre lembrar para poder que não aconteça e que não se normalize. Então, é crime qualquer. Existiu, não sei se vocês viram recentemente, um menino que foi vestido como se fosse uma fantasia qualquer em uma formatura, vestido de, né, não vou ficar falando aqui, mas vestido dele, tirou foto fazendo o sinal, tudo bom, e a família, todo mundo normalizando, só foram pedir desculpa e trazer motivos, né, era história, um personagem qualquer, porque houve uma pressão da população, da galera da internet contra o que foi feito. Então, assim, o que estamos ensinando? Estamos falando o suficiente sobre isso? Mesmo com data no nosso calendário, no calendário gregoriano, falando sobre esse assunto, ainda assim estão normalizando e ainda existem pessoas que duvidam disso, infelizmente. Então, assim, é preciso lembrar em toda oportunidade, em toda vez, então, qualquer marco durante o ano, é interessante lembrar sobre essa data, falar sobre essa data. Eu queria trazer aqui mais a diferença entre os dois, mas esse assunto realmente me incomodou muito, eu achei necessário falar também, porque cada vez que a gente aborda esse assunto na nossa roda de conversa, trazendo como foi verdade, mostrando vídeos, lembrando, compartilhando esses vídeos que falam sobre o que aconteceu, vídeos onde sobreviventes do Holocausto contam um pouco como foi, ver a história de novo, aquele museu, né, que é muito triste, todo mundo que vai acha muito denso, muito tenso, né, de assistir até as fotos. A gente daqui olhando a foto, a gente fica, sabe, mexe com a gente, mas é importante a gente compartilhar, a gente falar na nossa roda de amigos e conhecidos, para que não se normalize é até difícil de falar, assim, se normalize isso, se normalize eles. Foram cruéis, foram seres humanos horríveis e, infelizmente, normalizar, esquecer, fingir,
propicia, né, torna o terreno fértil para que isso aconteça novamente, Hasbe Shalom, no além, que Deus nos livre. Então, qual que é a diferença, né, para finalizar, qual que é a diferença com o Yom HaShoah do nosso calendário judaico? No calendário gregoriano, no dia 27 de janeiro, foi estabelecido pela ONU por causa do Dia da Libertação. Então, hoje, em 1945, os presos desse campo de concentração foram libertos. No nosso calendário do gueto de Varsóvia, então, o Yom HaShoah do calendário judaico tem a ver com o gueto de Varsóvia, o levante que aconteceu, e está voltado para a gente mais com uma memória no sentido de lutar, de ir avante, né? E é semelhante, assim, entre aspas, né? Mas é a mesma ideia de trazer uma mensagem por trás do dia escolhido. Então, qual que é a mensagem que a ONU escolheu por trás do dia da libertação? Marcar esse dia que foi liberto, que tipo, acabou, fizemos alguma coisa e realmente acabou em algum momento, fizeram alguma coisa, graças a Deus, e acabou, e daí marcaram esse dia para todo mundo lembrar e falar sobre isso. E dentro do nosso calendário, na nossa comunidade, do Yom HaShoah, é lembrando de que não vamos nos calar, não vamos esquecer, vamos estar lembrando disso novamente, assim como no gueto de Varsóvia eles foram valentes, né? É isso. Shalom, shalom.